Salve, belezinha? Bom, neste vídeo aqui a gente vai conversar um pouquinho então sobre hipótese e tese. Nossa, professor, eu não consigo entender essa parada de hipótese e tese, isso aí é muito complicado. Não é complicado, é simples, ok? Eu concordo que o que pode ser complicado é manipular essas informações, hipótese e tese. Tá? Vamos lá, vou tentar fazer uma analogia. Língua portuguesa. Né? Na língua portuguesa, a gente tem pessoas que têm talento notório para escrever um poema. Puxa, ela escreve um poema e, nossa, milhares, centenas, milhares, milhões de pessoas ficam sensibilizadas ao ler aquele poema. Tá certo? Na matemática é semelhante. Tá? Existem alguns problemas que a gente utiliza a matemática para descrever esses problemas, ou a gente pode até, dentro da própria matemática, formular alguns problemas, e esses problemas, eles notoriamente não são tão triviais, são problemas complexos. E algumas pessoas têm talento para resolver o problema, encaminhar a solução, tal, né? Tem talento até para mais, né? Criar uma teoria matemática diferente, tal, para tratar do assunto. Só que aí o que essas duas coisas têm em comum? Elas têm em comum o seguinte, a pessoa que tem talento para escrever um poema, né, que sensibiliza aí milhões de pessoas, tá? Ela produz um material que, como eu acabei de dizer, milhões de pessoas acessam, leem e fica sensibilizada. E legal. Né? Eu mesmo, por exemplo, eu não tenho talento para escrever, mas eu leio e, putz, que texto lindo, que poema bonito. Tá? Matemática, o que tem em comum com isso? Você pode não ser uma pessoa talentosa, né, para manipular as coisas na matemática e escrever umas coisas assim, né, que, putz, mas você é capaz de ser um bom usuário, sim, como eu sou um bom usuário da língua portuguesa. E aí vou ler o texto lá, vou ler o poema e fico, puxa, que legal, que bacana, né? Percebe? Né? Então, agora, para isso, para eu poder ler um texto, compreender bem um texto, né? Ou, digamos assim, auxiliar o meu raciocínio a compreender e fazer uma abstração daquele texto, e etc, etc, eu preciso saber o que é um substantivo, o que é um adjetivo, o que é um verbo, um advérbio, uma proposição, o que vem no lugar do que, aonde, como é que eu construo, por que não pode isso, por que pode aquilo, porque, putz, é enfadonho, é chato, né? Enfadonho é chato, é chato, né? Mas me auxilia na comunicação com as pessoas, isso que é importante, tá? A matemática é a mesma coisa, né? Ela tem regras, ela tem símbolos, como a língua portuguesa, e é isso. Eu preciso entender como é que eles funcionam, como é que eles se conectam entre si, para eu poder ser um bom usuário, né, e compreender algumas coisas que algumas pessoas talentosas escrevem da matemática. Né? E eu vou ser talentoso em outra área, em outra coisa, porque eu não gosto de matemática, mas eu uso ela. Né? Se você pergunta para mim assim, você ama a língua portuguesa no sentido de que você gostaria de ser um profissional da língua portuguesa? Não é a minha praia, né? Mas eu tenho que fazer bom uso da língua para eu poder me comunicar bem, para eu poder me comunicar e poder ser ouvido, inclusive, né? Então, mas eu não preciso ser talentoso para isso, né? Matemática é a mesma coisa. A matemática já é algo que me agrada, mas pode ser que não te agrade. Mas você precisa ser um usuário, porque você precisa entender algumas coisas. Então é isso, é nesse contexto aí. Beleza? Deu para entender, né? Então, bora lá, vamos começar a conversar aqui sobre hipótese e tese. Beleza? Olha só. Hipótese, tese. Em
entre hipótese e tese, hipótese, antes de mais nada, o que é hipótese? Qual que é sinônimo do quê? De premissa, de uma condição ou de condições iniciais. Tá? E a tese são consequências, é aquilo que eu vou concluir a partir dessas condições iniciais aí, dessas premissas. Tá? A maneira como eu vou fazer isso é que pode ser doída, dependendo da situação. Pode ser um problema tão complexo que pessoas talentosas só que vão conseguir escrever essa. Agora, você pode olhar para a coisa toda, não se preocupar muito com a comprovação, você de cara saber, olha, é verdade, já foi comprovado que essa hipótese leva nessa tese, você olhar e falar, pô, interessante, eu não tinha ideia de que se tal coisa ocorresse, então eu poderia concluir essas coisas outras aqui. Isso você pode fazer muito bem, né? Usuário dessa coisa, tá? Então, é nesse sentido que você tem que olhar a matemática. Beleza? Ok, ô professor Cabeção, então, vamos lá. Qualquer afirmação que eu faça, que eu possa dizer se ela é verdadeira ou falsa, qualquer afirmação lógica, né? Quer dizer, aquelas que eu posso classificar como verdadeira ou falsa, ela é uma implicação? Não. Já nós vamos ver isso daí, tá? Uma implicação é uma afirmação lógica. Agora, nem toda afirmação lógica posso dizer que ela é uma implicação. Tá? Aliás, um meio do caminho disso daí, vamos pensar assim, né? Um exemplo assim, ó. Raiz quadrada de 2 é irracional. Pô, isso aí é a minha tese. É o que eu tenho que concluir. É a consequência. Consequência do quê? Consequência de você tomar o número raiz quadrada de 2. Quer dizer, a hipótese não está escrita ali explicitamente, mas ela está implícita ali nessa afirmação. Tá? Isso pode acontecer. Isso pode acontecer. Tá? Muito bem, voltando aqui então, hipótese e tese. Na matemática a gente costuma usar esse símbolo aqui, essa seta, para indicar que você tem que partir desta premissa e chegar nesta consequência aqui. Tá? Então você vai partir dessa premissa e concluir esta consequência por meio desta premissa. Ela vai ser importante. Se você não utilizar essa premissa, então isso não é verdade aqui. Isso aqui não faz sentido você escrever. Não é que não é verdade, não faz sentido você escrever. Mas se você concluir essa consequência sem utilizar essa premissa, então ela não é hipótese desta implicação. São outras coisas que você usou para concluir essa tese, para concluir essa consequência, que aí vão ser as premissas dessa implicação. Ok? É bastante simples, isso não é bem tranquilo de entender isso. Manipular é que não é tão tranquilo às vezes, tá? Dependendo da pessoa, quase sempre. Enfim, vai depender de cada um. Tá? Vamos a um exemplo? Se o número é par, então seu quadrado é ímpar. Ah, professor, isso não é verdade. Pois é, uma implicação como essa aqui, ela pode ser classificada, é uma afirmação lógica, ela pode ser classificada como verdadeira ou falsa. E aqui de cara você olha e fala assim, não, ela é falsa, professor. Isso aí não é verdade. Né? Mas o que interessa para nós aqui é separar dentro de um contexto desse aqui o que é a hipótese e o que é tese. A partir do que eu tenho que, da onde eu tenho que partir e para onde eu tenho que chegar. Então, na língua portuguesa, o se então, que na matemática a gente simboliza por essa setinha aí, tá? É que marca, o se e o então é que marca respectivamente onde começa a hipótese e onde começa a tese. Tá? Então, se marca onde começa a hipótese. Então, um número é par, então parou aqui, então para aqui, então começa a tese. Quer dizer que um número é par é a hipótese, o quadrado desse número é ímpar é a tese. Um número é par é a premissa e eu tenho que concluir essa consequência aqui, que o quadrado desse número é ímpar. Bom, será que isso é falso? Será que é verdadeiro? Então, vamos lá. Então, como vocês estão atentos, vocês já perceberam que isto é falso. Por quê? Porque 2 é par e o quadrado não é ímpar. Bom, você tem aqui 2 é par, é hipótese, tem valor lógico 1, ou seja, verdade. E 2 ao quadrado não é ímpar, é a negação da tese. A tese é
quadrado é ímpar. A negação da tese é o quadrado não é ímpar. Olha lá, o quadrado não é ímpar. Tem valor lógico 1. Nesse caso, para esse exemplo, para esse número que eu peguei aqui. Para o número 2. Professor, se você pegar o 4 também, se você pegar o 6 também. Se eu pegar um monte, vai acontecer isso aí, professor. É verdade. Mas basta um exemplo. Tá? E aí começa a ocorrer os contextos. Se a sua afirmação falhou para um exemplo, você pode chegar ali e dar uma reformulada nela, porque se você precisa trabalhar com ela por alguma razão, com aquela afirmação, você precisa usar ela dentro de um outro contexto maior, então você chega ali e fala assim, se tal coisa, desde que, então, aí você conclui lá. Isso se tivesse falhado só em meia dúzia de casos, por exemplo. Então, se o número for de tal tipo, exceto essa meia dúzia de casos, então eu posso concluir tal coisa. Beleza. Tá? Então vai depender da quantidade de vezes que falha. Você pode formular coisas novas aí, diferentes, tá? Mas beleza, você aqui conseguiu perceber então que esta implicação aqui, que é uma afirmação lógica, é falsa. Porque tem este exemplo. E este exemplo, quando a gente encontra um exemplo assim, que ele mostra pra gente que o que foi afirmado é falso, escancara pra gente que não, isso é falso, tá? A gente chama na matemática isso de contra-exemplo. Belezinha? Seguindo aqui, então, vamos resumir aqui agora, né? Eu tenho uma implicação, que é a minha premissa, a minha hipótese, a partir dela eu tenho que concluir uma consequência, que é a tese, tá? E aí, caso a hipótese e a negação da tese tenha valor lógico 1, então a minha implicação é falsa, tem valor lógico 0. E como eu disse, tá? Isso aqui é o contra-exemplo. Ok. Muito bem. Agora, para ir fechando aqui a nossa conversa, que era bem rápida, direto ao ponto aqui a conversa, né? Então, a gente poderia reformular o nosso problema assim. Se um número é par, então seu quadrado é par. Cortei aqui o ímpar, tá? Cortei o in. Então ficou, o seu quadrado é par. Ah, professor, agora sim, isso é verdade. Agora a gente tem que tomar um certo cuidado e isso vai ser assunto para próximos vídeos, tá? Por que a gente tem que tomar um cuidado? Porque se eu pegar aqui a hipótese e a negação da tese, a hipótese é o cara é par e a negação, o quadrado não é par. Quer dizer, o n é par e o quadrado não é par. Eu tento encontrar algum exemplo, como eu fiz ali agora há pouco, e não consigo encontrar. Aí então eu começo a testar aqui, Bom, 2 é par? É. E o quadrado é par? É. Opa, perfeito. 4 é par e 4 ao quadrado é par? É. Opa, perfeito. 6 é par e 6 ao quadrado é par? É. Opa, perfeito. Então, perfeito tudo. Esse perfeito tudo aí é que está com o problema, tá? É isso aí que não é legal a gente fazer. Você, aqui no caso aqui da tela, aqui eu comprovei para o 2, para o 4 e para o 6. Ah, professor, mas eu fiz de cabeça aqui para o 8 também. Eu sei, para o 8, para o 10, tá. Mas você sempre, percebe que você sempre vai fazer e vai parar num ponto. E você não tem como prosseguir infinitamente. E esse negócio, existe um número infinito de pares. Essa afirmação tem que ser verdadeira para essa quantidade infinita. Então é isso aí que pega. É nessa hora que pega a coisa de eu manipular a hipótese e tese. É nessa hora, é nesse ponto aqui que muitos de vocês daí reclamam e falam: porra, isso é difícil, professor. Tá? É nessa hora aqui que daí o que conta é o raciocínio, a habilidade, tá? Algumas coisas são bastante complexas. Algumas, como essa, não são tão complexas, são simples. Essa aqui é simples de eu comprovar. A gente vai ver isso. Mas eu concordo que tem implicações, afirmações lógicas que são compostas por hipótese e tese,
que elas são assim terríveis de eu manipular e fazer conta e, né, concluir que é verdade, né? Mas é isso, tá? No próximo vídeo a gente começa então a conversar agora um pouco sobre as tais técnicas de argumentação, de hipótese para concluir a tese. Beleza? Valeu, muito grato, fui.